Olá, queridos amigos, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui reunidos para iniciarmos os estudos acerca das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Quanta alegria nessa oportunidade realmente grandiosa de estarmos juntos, estudando essas cartas que são tão importantes até hoje para todos nós que desejamos nos aprofundar no cristianismo, mas não apenas falaremos das cartas, falaremos também da vida de Paulo. E aí, remontando outro grande cristão, Francisco de Assis, quando nos disse que nós devemos ter cuidado com o que a gente vive na prática, porque o evangelho que a maioria das pessoas vai ler é a nossa vida, e não o que a gente fala, e não apenas o que a gente escreve. Sabemos da grande importância das cartas de Paulo para a posteridade, mas a sua própria vida foi um exemplo vivo de redenção, um exemplo que cai com certeza na vida de todos nós como uma luva, um exemplo de que nós, por mais errados que estivemos no passado, nós sempre temos a oportunidade de mudar de rumo, de redirecionar a nossa vida, de deixar antigos erros para trás em busca de um horizonte amplo, feliz, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo e de toda essa turma boa da espiritualidade que nos espera de braços abertos. Eu já disse o nosso mestre, através de uma parábola, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Então, Paulo ele dá esse exemplo do arrependimento, mas não apenas o arrependimento, a expiação e a reparação, aqueles três passos que Kardec nos coloca como sendo necessários para apagar os traços de uma falta cometida. Então nós vemos a vida de Paulo como um grande exemplo para todos nós que não somos perfeitos, que estamos longe disso, nos mostrando de que nós podemos sim redirecionar a nossa vida e através do arrependimento, da expiação e da reparação atingirmos um patamar de cristianismo muito alto, elevado ao nível de apóstolo. E é sobre esse homem que nós vamos falar a partir de agora. É importante a gente colocar em que a gente se baseia, né? Vocês estão vendo aí no slide que tem um livro aí, né? Tem a imagem, né? Uma figura de Paulo escrevendo a carta. Às vezes era Paulo que escrevia, às vezes não, às vezes ele ditava, né? Enfim, isso não faz muita diferença. Mas tem um livro aí da capa verde, perceba aí o Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. Tá? O que significa isso, gente? É a nossa base. Nós vamos comentar as cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Então, ninguém melhor para a gente se basear, para a gente se embasar do que o Emmanuel, não é? E há quem diga que o Emmanuel é um dos discípulos de Paulo, vamos dizer assim. O Emmanuel é muito próximo, muito ligado a Paulo, e ele tem inúmeras mensagens que tratam de várias passagens das cartas de Paulo. Então, esse livro é um compilado, ele foi organizado pelo Saulo César, né? Pela FEB, né? Ele é um compilado das principais passagens das cartas de Paulo com textos do Emmanuel, dos diversos livros, das diversas obras do Emmanuel. Então nós, ao longo do tempo, vamos comentando essas passagens importantes das cartas
balizados nesses textos do Emmanuel. E aí vamos tecer nossos próprios comentários em cima dos textos do Emmanuel e, logicamente, em cima das cartas de Paulo. Está aqui o livro, gente, olha. É um livro grosso, tá? É um livro muito bom, que tem uma produção assim magistral, uma organização muito boa, né? Ele começa lá com as cartas aos Romanos, depois passa pelas cartas aos Coríntios, é o capítulo mais extenso, né? Os Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aí vem Timóteo, Tito, Filemon, Hebreu. Gente, é uma obra-prima, tá? E nós vamos compreender hoje, no século 21, muita coisa que Paulo falou lá no século I, né? Nós vamos compreender que a gente vai ter que adequar a nossa vivência de hoje, porque se a gente olhar assim, no primeiro momento, passando a vista por cima, a gente vai julgar que Paulo era preconceituoso, atrasado em alguns pontos e tal, mas um olhar mais atento, mais aprofundado, vai perceber que ao invés do preconceito, é na verdade uma sacada de mestre de Paulo. E muitos pontos. Né? Então, nosso objetivo aqui é fazer esse aprofundamento nesses pontos, é ampliar a nossa percepção acerca dessas cartas escritas lá no século I, mas que ainda hoje são tão atuais na vida de um cristão. Então, nosso objetivo é ampliar o nosso arcabouço intelectual e moral acerca do cristianismo primitivo, daquele primeiro cristianismo. E esse livro, ele vai nos balizar de uma maneira magistral, vai nos ajudar bastante. Tá aí, é fácil de achar na internet. Para quem quiser ir nos acompanhando, a partir de hoje vai ser uma alegria, tá? Hoje nós não vamos entrar efetivamente em nenhuma carta ainda. Vamos falar de alguns trechos, alguns pontos mais famosos. Mas hoje eu quero falar acerca da vida desse homem. Quem é Paulo? É porque para a gente falar das cartas, nós vamos ter que falar do autor das cartas. Quem é Paulo? E aí, tem uma frase muito conhecida de Paulo, né? Está lá na 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Lá no final da sua encarnação, Paulo disse isso, escreveu para Timóteo isso. Timóteo era o seu pupilo, o seu aprendiz, né? E Paulo, ele escreve para Timóteo verdadeiras obras-primas. Mas uma das mais conhecidas, um dos trechos mais conhecidos é esse. Olha, Timóteo, eu estou no final da minha encarnação, estou no final da minha vida. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. E durante a vida, Paulo suplicou ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus força para terminar a carreira. E aí ele está dizendo para Timóteo: olha, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Isso que é tão importante para a gente, guardar a fé. Porque nas tribulações que a gente passa na vida, a nossa fé muitas vezes se esvai, ela se apequena, se fragiliza. A gente lembra de Jesus, né? Naquela famosa passagem em que ele acalma a tempestade e ele fala para os seus discípulos: olha, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Paulo não. Paulo, ele diz: eu guardei a fé diante de tantas tribulações que ele passou. Então, quem é esse homem? Quem é esse espírito, Paulo?
Que autoridade moral é essa que ele tinha para escrever aquelas cartas que sobrevivem até hoje, que foram anexadas na própria Bíblia? Que autoridade moral é essa para ser reconhecido como 13º apóstolo, mesmo após o desencarne de Jesus? Era preciso ser um homem extraordinário na fé. E foi. De fato, o foi. Então hoje nós vamos falar um pouco da vida desse apóstolo, Paulo de Tarso. Algumas pessoas não associam muito ou não conhecem quem era Paulo antes de conhecer Jesus. E é importante, é muito importante a gente falar da vida de Paulo antes de conhecer Jesus, porque Paulo sem Saulo não existia. Foi um processo. Nós vamos entender o porquê da mudança do nome. Paulo, antes de ser conhecido como Paulo, era Saulo. Seu nome de batismo era Saulo. De Tarso, porque ele era da cidade de Tarso. Como a gente conhece também Francisco de Assis. Francisco, que era da cidade de Assis. Joana de Cusa, Joana da cidade de Cusa. Então Paulo ou Saulo de Tarso. Então quem era Saulo? Saulo, a gente gosta de começar do começo, não é importante a gente começar do começo. Saulo, ele vem de uma família que era, de certa forma, tradicional dentro do judaísmo. Tinha uma condição financeira tranquila, não era de passar grandes necessidades. O pai de Saulo era aquele típico judeu do século I, e que teve Saulo como varão, o primogênito, que iria ser criado para ser um doutor da lei judaica. O que era um doutor da lei? Né? Era uma pessoa que estudava muito a Torá, a lei mosaica, e que ia atuar no Sinédrio. Posteriormente ao estágio de doutor da lei, ia virar um sumo sacerdote. Numa sociedade em que religião e política não se separavam. Tanto é que as pessoas que eram consideradas infiéis eram condenadas à morte, pelo apedrejamento. Então a gente percebe religião e vida social e política como uma coisa só. Então Paulo seria um doutor da lei, semelhante ao que a gente podia considerar hoje como um juiz do STF, aqui no Brasil. E posteriormente ia virar um sumo sacerdote, um dos cargos mais altos lá de Israel. Então Paulo, ele foi criado para isso. Ele recebeu uma educação primorosa. Aprendeu grego desde cedo. Recebeu da providência divina um mestre, um dos melhores mestres de Israel, chamado Gamaliel. Gamaliel, que conhecia a lei como ninguém, mas que também tinha muito amor em seu coração. A gente costuma dizer que Gamaliel era cristão sem saber do cristianismo. Tanto é que no livro Paulo Estevão é demonstrado lá a conversão de Gamaliel. Só em ver as obras da Casa do Caminho lá de Jerusalém, dirigidas por Simão Pedro. Gamaliel vai visitar, não ousa em romper amigavelmente com os princípios mais errôneos do judaísmo. Ele mantém sim alguns princípios judaicos, porque tem que ser mantidos,
mas os mais errôneos ele deixa de lado e segue os princípios cristãos, Gamaliel. Mas Saulo ele recebe a educação desse mestre muito amoroso e muito conhecedor das leis mosaicas e da vida como um todo. Saulo ele vinha sendo ao longo de sua infância, de sua adolescência, preparado na cabeça dele e da família dele para ser um grande doutor da lei e posteriormente um grande sumo sacerdote. O que ele não sabia era que a providência divina estava acima dos planos dele, arquitetando tudo para que lá na frente ele se tornasse o vaso escolhido de Jesus. E para ele lá na frente se tornar o vaso escolhido, ele precisaria ser preparado, aprender línguas estrangeiras, principalmente o grego. Ele precisava aprender a lei mosaica, porque já disse o mestre, eu não vim destruir a lei. Da mesma forma que o Espiritismo também não veio destruir o que veio antes, veio apenas recolocar as coisas em seus devidos lugares. Então, Saulo precisava ter esse conhecimento da lei. Ele só achava que ia para um lado e a providência divina lá na frente, na verdade, ia empurrar ele para outro lado. Nós vamos entender hoje como que isso se deu. Mas, de fato, Saulo cresceu um jovem forte, saudável, bonito, extremamente inteligente, extremamente preparado. E se tornou, de fato, um doutor da lei. Mas um dos doutores da lei mais entusiasmados. Um dos doutores da lei mais preparados. Que não ousava dar para trás no que se tratava de defender a lei de Moisés. Saulo era apegado à lei de Moisés como uma verdadeira palavra de Deus e a defendia com unhas e dentes. Algumas pessoas chegam a dizer que Saulo era um verdadeiro fanático, mas compreendemos que ele tinha sido preparado durante a sua vida para aquilo, para ser um defensor da lei mosaica dentro de Israel, para ser um defensor da lei mosaica no seio do povo escolhido por Deus. Era a visão deles na época. Então, era evidente que Saulo iria tomar aquela postura de um defensor ferrenho da lei mosaica. E nesse caminhar dos passos, e Saulo já doutor da lei e defensor ferrenho desta lei, o que Saulo não contava é que ia ser contemporâneo, quase contemporâneo, digamos assim, mas ia viver ali nos primórdios de uma nova fé, de uma fé nascente, exuberante, forte, que tinha vindo ao mundo através de um homem chamado Jesus Cristo. E Jesus, como nós já conhecemos, diz que não veio destruir a lei,
mas veio destruir todos os equívocos que os homens cometeram na interpretação da lei. E era evidente que aquela sociedade judaica daquele tempo, era evidente que os doutores da lei, os sumos sacerdotes, estavam impregnados de interpretações errôneas acerca da lei. Interpretações preconceituosas, maldosas, em que os corações ainda empedernidos, ainda endurecidos, não conseguiam compreender que a lei mosaica tratava da palavra de Deus, com certeza, em muitos pontos, mas em outros era uma lei temporal, era uma lei feita para aquele povo, ainda um cristianismo, ainda num judaísmo, numa sociedade em que espíritos ainda inexperientes habitavam a terra. Mas Jesus veio como que um mestre mesmo para dizer: olha, vocês se equivocaram aqui. A lei, ela está certa em muitos pontos, mas a interpretação de vocês está muito equivocada em outros tantos pontos. E Saulo, como um doutor da lei apegado, como um doutor da lei que tinha sido preparado para aquilo, mas ainda muito verde nessas questões espirituais, ainda muito levado por preconceitos, por impulso de jovem que era, não entendia como um carpinteiro que tinha vindo lá da Galileia, de uma das regiões mais pobres de Israel. Como que um carpinteiro ousava ensinar doutores da lei? Como que um carpinteiro humilde, nascido numa manjedoura, que tinha vindo da Galileia, ousava questionar autoridades de Israel? Autoridades que tinham estudado tanto. Isso não entrava na cabeça de Saulo, e nem da maioria dos doutores da lei, nem dos sumos sacerdotes. Entrava na cabeça dos mais humildes, dos sofredores, que viam nas palavras de Jesus um alento, um conforto, uma esperança muito grande. Mas na cabeça daqueles que tinham uma vida terrena boa, era uma verdadeira afronta. Um carpinteiro galileu se meter no meio de estudiosos, de religiosos preparados. E aí vem Jesus e diz: olha, com efeito eu lhes garanto que se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Imagina essas palavras vindo de um carpinteiro galileu, chegando aos ouvidos de doutores da lei como Saulo de Tarso. Era de se assombrar mesmo. Quem ele pensa que é? E aí Saulo, Jesus já tinha desencarnado, né? Saulo, ele começa uma verdadeira guerra contra os cristãos, aqueles primeiros cristãos. Saulo, ele chegou a estar na casa do caminho, lá de Pedro, viu Estevão pregando, que era outro ser humano muito humilde, outro homem humilde. Saulo disse: como é que ele ousa? Ele prega tão bem, fala tão bem, mas como ele ousa a defender essas ideias? Esse tal de Estevão,
Como ele ousa? Isso não entrava na cabeça de Saulo. Nem que um carpinteiro poderia falar de Deus com tanta propriedade e rebaixando os doutores da lei, e nem que cidadão simples da plebe, do povo de Jerusalém poderiam também falar da palavra de Deus, porque isso não era competência deles na visão de Saulo. Isso era competência dos doutores da lei, dos fariseus, dos sumos sacerdotes. E Estevão vai lá pregar, Saulo vê, fica admirado com a sua pregação, mas revoltado com o teor dela. Olha, se você quer falar da palavra de Deus, vai estudar, vai se tornar um doutor da lei, um fariseu, um sumo sacerdote. Você não é ninguém para falar de Deus. Cheio de orgulho, de vaidade, aquela vaidade intensa, né? Naquele segmento da sociedade israelita. Então Saulo, ele transforma aquele cristianismo nascente em um inimigo mortal, e os cristãos também seus inimigos. Todo aquele que se considerava cristão era seu inimigo. E aí Saulo, ele começa a trabalhar para amenizar e até mesmo destruir aquela nova fé, aquele cristianismo e os seus adeptos. Esse era o objetivo de Saulo naquele momento. Vamos dizer que profissional. Só que Saulo também tinha um objetivo afetivo, porque um verdadeiro varão de Israel, um homem digno de Israel, precisaria de uma esposa digna, precisaria de filhos, de uma família. Onde já se viu um doutor da lei solteiro? Tinha que ter uma família. E aí ele procura aqui, procura ali, as jovens, as moças não interessavam a ele, eram moças interesseiras, ou está lá relatado no livro Paulo Estevão, ou moças que não estavam à altura de um doutor da lei. Mas aí ele conhece uma jovem chamada Abigail. Abigail, uma jovem muito doce, meiga, que seguia os princípios judaicos com muita alegria, com muita fidelidade, que aceitava a missão de Saulo com o máximo de respeito, que tinha sido uma mulher criada para o lar, para cuidar dos filhos, enquanto o marido iria cuidar dos interesses da nação de Israel. Era a mulher perfeita na visão de Saulo. Doce, feminina, respeitadora e respeitosa, uma mulher pronta para casar. Então Saulo, nos seus interesses profissionais, perseguia os cristãos. Era Saulo contra Jesus. E nos seus interesses afetivos, ia se apaixonando cada vez mais pela doce Abigail. E nesse caminhar e desenrolar dos fatos, Saulo perseguindo os cristãos, ele convence o Sinédrio a prender Estevão. Porque ele não admitia, Saulo não admitia aquele Estevão, humilde, simples, do povo, ousando pregar a palavra de Deus em nome de um carpinteiro revolucionário.
era a visão que Saulo tinha de Jesus, um carpinteiro revolucionário. E ele consegue ordens para prender Estevão, leva Estevão a julgamento no Sinédrio, frente aos doutores da lei, fariseus e sumos sacerdotes. E aí na imagem muito bem retratada a gente vê Saulo aí com uma túnica preta, né? Uma capa vinho, com o rosto transfigurado em ódio. Era o que ele tinha no coração acerca daquele homem chamado Estevão, aquele cristão. Mas não só acerca de Estevão, acerca principalmente daquele Galileu revolucionário. E o fato é que Saulo consegue a condenação de Estevão, porque Estevão, como uma alma nobre, um espírito nobre, evidentemente que não recuaria diante dos desafios, das provas, não renegou a fé em Jesus e foi apedrejado, glorificando o Senhor Jesus. O que deu ainda mais raiva em Saulo. Que deu ainda mais raiva. E Saulo, ali prestes a casar com a doce Abigail, chama a sua noiva para ver qual era o escopo do seu trabalho. Porque Saulo achava que estava defendendo a nação de Israel, a nação de Deus, a nação escolhida por Deus. Chamou a sua noiva: olha, minha filha, venha ver o seu noivo defendendo a nossa nação. O que Saulo não contava era que aquele homem que tinha sido apedrejado era, na verdade, o seu cunhado. Era irmão de Abigail. Os dois irmãos tinham se separado devido às circunstâncias da vida. E a providência divina tratou de unir os dois, reunir os dois exatamente naquele momento em que Estevão tinha sido apedrejado, amando de Saulo, e Abigail vê o seu irmão prestes a morrer, já todo ensanguentado, dando seus últimos suspiros. E Abigail dá um grito de horror. Saulo, quando entende aquela situação, fica sem chão, desnorteado. Mas Estevão, em toda a sua grandeza espiritual, olha para Abigail, e Estevão, antes de falecer, diz: minha irmã, fica com Saulo, porque ele é um homem bom, é fiel às leis de Moisés e será fiel a você até o fim. Ele só está momentaneamente enganado em alguns pontos. Olha que espírito! Acabou de ser apedrejado, amando de Saulo, e mesmo assim ainda abençoa o futuro casamento da sua irmã com o seu algoz. Mas Saulo ficou desnorteado, perdeu o prumo, perdeu o rumo, não poderia assumir um compromisso perante Abigail e perante a sociedade judaica, porque Abigail seria eternamente a irmã de um cristão. Não teria como ter casamento daquela forma. E Saulo rompe com Abigail e fica com mais raiva ainda de Jesus. Que carpinteiro é esse que se mete em minha vida dessa forma, acabando com os meus sonhos? Mesmo Abigail querendo ficar com Saulo, mesmo ele tendo matado seu irmão, Saulo não aceita. Não teria como ser casado com a irmã de um cristão. Não teria como.
E Saulo rompe com Abigail, fica cada vez mais transtornado, passa a perseguir cada vez mais cristãos. Até o momento que a saudade fala mais alto, depois de alguns meses, e ele decide ir ver Abigail, retornar ao sítio em que Abigail vivia com amigos. O que ele não contava é que, ao reencontrar sua ex-noiva, ele encontraria Abigail em vias de desencarnar, por desgosto da vida, por saudade de Saulo, por saudade do seu irmão que desencarnara em circunstâncias tão tristes, né? Abigail em vias de desencarnar, e uma Abigail cristã. Aquilo era demais. Sua noiva estava morrendo, e estava morrendo cristã. E de fato ela desencarna cristã. E Saulo fica destroçado. E com mais raiva ainda desse Jesus. E traça uma verdadeira cruzada contra os cristãos. Ele aprimora ainda mais métodos de perseguição, de julgamentos insensatos, insensíveis contra cristãos. E ele fica sabendo que tem um cristão específico numa cidade chamada Damasco, que estava fazendo curas, que estava professando e fazendo muitos adeptos a essa seita maligna chamada cristianismo. Esse homem se chamava Ananias. E Saulo vai até Damasco em busca desse homem. Era uma caminhada de mais ou menos uns 3 dias, uma viagem de uns 3 dias. Aí está retratada a imagem a figura de Saulo indo até Damasco. Não era um cavalo, tá, gente? Era um camelo, que era um costume da época, mas aí é só para retratar mesmo. E nesse caminho acontecem muitas coisas dentro de Saulo. Antes era Saulo contra Jesus, agora é Jesus versus Saulo. Por que Jesus versus Saulo? Porque nessa caminhada, nessa viagem até Damasco, Jesus ele vai mexendo com o interior de Saulo pouco a pouco. Saulo vai lembrando cada vez mais de Estevão. Saulo vai lembrando cada vez mais de sua doce Abigail. Saulo ele vai sentindo uma saudade cada vez mais torturante de sua meiga Abigail. Saulo ele vai querendo compreender o porquê das coisas terem acabado daquela maneira, o porquê que Deus permitiu que sua noiva fosse arrebatada de seus braços de uma maneira tão difícil de compreender, e principalmente porquê que ela tinha morrido cristã, essa seita demoníaca. Por quê? E nesse caminho Saulo ele vai ficando mais sensível, cheio de dúvidas, cheio de mágoas, cheio de saudade, com um coração muito machucado, sabe? Uma preparação para o que viria depois. E ali, às portas da cidade de Damasco, com o sol a pino, meio-dia, diante de seus olhos nasce um segundo sol. O segundo sol diante dele, com um magnetismo indescritível, um homem aparece em sua frente
mais claro do que a luz do próprio dia, com uma ternura indescritível, mas com um olhar extremamente melancólico, olhando fixamente para Saulo. E a primeira reação de Saulo, depois da aparição desse verdadeiro sol de bondade e misericórdia, a primeira reação de Saulo é cair do seu camelo, cair da sua montaria ante o impacto daquele momento, ante o impacto daquela cena. Saulo cai no chão, leva as mãos ao rosto e ouve as palavras do mestre Nazareno: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ante aquele sol de bondade, Saulo diz: quem é, Senhor? Ou seja, já reconhecia que ali em sua frente havia um Senhor, alguém muito mais alto do que ele mesmo. Quem é, Senhor? E Jesus, de uma forma doce, extremamente amorosa, mas também muito melancólica, diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a reação de Saulo poderia ser qualquer uma. Poderia ser culpa, arrependimento, mágoa, tristeza. Poderia ter se prostrado aos pés do mestre e ter dito: me perdoa, Senhor. Mas não. Saulo pronuncia as seguintes palavras: Senhor, que queres que eu faça? Olha a grandeza desse espírito. Saulo tinha uma fé ardente, vibrante, apenas defendendo os princípios errados. Então, quando reconhece que Jesus era o Senhor, as primeiras palavras dele seriam: Senhor, que queres que eu faça? E aí Jesus diz: olha, você não está indo para Damasco? Entra na cidade, lá eu te direi o que fazer. Porque Jesus age dessa forma em nossas vidas, ele não dá o roteiro completo. Ó, você vai nascer, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, vai passar por tais dificuldades, para você conhecer tal pessoa, fazer tal obra. Não. Ele pode até já ter mais ou menos ali a lista, mas ele não revela dessa forma. O caminho ele vai sendo revelado passo a passo, de acordo, claro, com o nosso livre-arbítrio e a providência divina atuando em nossa vida, passo a passo. Jesus, ele atua assim também na vida de Saulo. Olha, entra na cidade, lá eu te direi o que fazer. E aí, todo mundo conhece, né? Saulo, a partir desse momento, ele fica cego dos olhos físicos. E é muito simbólico isso, porque Saulo, pela primeira vez, estava cego fisicamente, mas estava pela primeira vez enxergando espiritualmente. Essa cegueira é muito simbólica porque mostra para ele que ele esteve enxergando com os olhos físicos a vida inteira, mas espiritualmente sempre foi um cego. E aí ele passa ali 3 dias cego, fisicamente, digerindo essa experiência que tinha acabado de acontecer, e Jesus pede para Ananias, ao 3º dia, ir lá curar a cegueira física de Saulo. Ananias até questiona: mestre, eu tenho que ir lá curar o homem que vinha me matar? Ananias, vai.
porque Ele é o meu vaso escolhido e eu o mostrarei o quanto Ele tem que sofrer por amor ao meu nome. Olha, isso é muito profundo, porque um cristão verdadeiro, gente, não deve esperar a vida mansa. Um cristão verdadeiro não deve esperar mar de rosas, deve esperar muitos desafios, muito sofrimento, muitas provas por amor ao nome de Jesus, porque a porta é estreita. Não dá para se elevar espiritualmente em mar de rosas, em mar de delícias. Não dá, não tem como. E foi assim também na vida de Saulo. A partir daquele momento em que Saulo reconhece que Jesus era de fato o Senhor, ele muda de nome para Paulo, ressignificando a sua vida, simbolizando que a partir daquele momento seria uma nova criatura. Quando Ananias cura a sua cegueira física, ele consulta o seu antigo mestre Gamaliel. Gamaliel o instrui ele passar um tempo no deserto, o que também é muito importante para as nossas vidas. Os desertos que a gente passa na vida são as tribulações, são os momentos que a gente fica sozinho, são os momentos que a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Parece que a gente está no mar de areia, que não tem alimento espiritual, que a gente está só. Todos nós passamos por isso. E Saulo, através do deserto físico que atravessou, nos mostrou o significado do deserto espiritual que a gente passa, que é importante. Não tem como a gente se elevar sem passar pelo deserto, o deserto espiritual muitas vezes. Não tem como. E Saulo passa muito bem por esse deserto, passa anos no deserto, aprendendo a silenciar, aprendendo a se esvaziar de si mesmo para se preencher dos ensinamentos do Cristo. É isso que a gente precisa fazer nos nossos desertos, porque eles vão passar, eles são passageiros, gente. Não tem deserto que dure para sempre, não. Agora, enquanto a gente estiver atravessando o deserto, a gente tem que aprender a se esvaziar de si e se encher do Cristo. Foi isso que Saulo fez. No deserto, ele se preparou para a sua missão, que ainda ia começar. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Saulo não se converteu por completo quando Jesus apareceu ali para ele no caminho de Damasco, não. Ali foi o início. A conversão completa ia durar o restante da sua encarnação, ia durar 30 anos para frente. E o deserto teve um papel fundamental nisso. Saulo, que era um excelente orador, como doutor da lei que era, teve até que desaprender a sua oratória e recomeçar, aprender de novo, para dessa vez falar com amor, com sabedoria, a sabedoria do Espírito, não a sabedoria humana. Então o deserto tem esse papel de reconstruir, de ressignificar a nossa vida. E ele está presente na vida de todos nós, não apenas na vida de Saulo, mas na vida de todos nós. E aí Saulo sai do deserto, na verdade já Paulo, né? Um homem totalmente diferente, totalmente preparado para essa missão que agora iria se iniciar. Paulo, conhecido, né, hoje em dia como o apóstolo dos gentios, olha só, o apóstolo dos gentios. Lá no livro Atos dos Apóstolos, no início ali, né, Jesus ele diz para os discípulos, olha, não vão pregar para os gentios ainda não vão fazer isso, porque primeiro vocês têm que pregar
para as ovelhas desgarradas de Israel. Se ele estava falando para Pedro, para João, para Tiago, não era Paulo. Paulo não estava naquele meio ainda não. Então esse pessoal tinha que pregar para as ovelhas desgarradas de Israel. Era a orientação de Jesus. Primeiro prega para quem já conhece alguma coisa, para quem já tem a ideia do Deus único, para quem já tem a ideia da lei. Porque o momento de pregar para os gentios, ou seja, para os outros povos, virá mais na frente. Essa pregação para os outros povos virá mais na frente. E ele, Jesus, estava se referindo a Paulo. Era de Paulo a missão de pregar para os gentios, para os outros povos, os povos de fora de Israel. Não era de Pedro naquele momento, não era de Tiago, de João naquele momento, não. E de fato, Paulo foi preparado para isso. Lembra que Paulo aprendeu línguas na sua infância e adolescência? Era para isso, era para esse momento. Era o vaso escolhido. E aí, nesse momento, Paulo começa uma série de viagens missionárias acerca do Oriente, ali no Oriente Próximo, acerca da divulgação dessa fé cristã que ele tinha se tornado adepto fervoroso, consciente, não fanático. Esse cristianismo que ele mesmo tinha combatido por tanto tempo, com tanto vigor, agora com o mesmo vigor, ele se tornava um adepto e divulgador. Porque Paulo já tinha um espírito vigoroso, só estava mal direcionado. Agora, o mesmo espírito vigoroso e direcionado para o lugar certo, para o cristianismo, iria certamente fazer grandes obras. E foi isso que foi feito, de fato. E aqui no mapa nós temos algumas das viagens de Paulo, mas isso não interessa tanto. O que mais interessa nas viagens de Paulo, ali no Oriente, era a viagem que Jesus fazia no seu coração, enquanto Paulo viajava, enquanto Paulo pregava. Enquanto Paulo pregava, Jesus transformava o coração de Paulo cada vez mais para melhor, colocando mais sentimento de amor, de fraternidade, de bondade, de respeito, fortalecendo a sua fé e arrancando o que precisava ser arrancado, ervas daninhas, preconceitos, julgamentos, tudo isso que precisava sair. Enquanto Paulo aprimorava os povos no cristianismo, Jesus aprimorava o próprio Paulo. E a viagem não foi fácil. Essa viagem no interior de Paulo não foi fácil. Paulo por diversas vezes fraquejou, como nós fraquejamos em nossa fé. E aí, em uma dessas fraquezas, em um desses momentos de fragilidade, Jesus aparece para Paulo e diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa ser perfeito. Você já cometeu muitos erros e ainda vai cometer alguns. Mas isso, Paulo, não importa muito. A minha graça te basta. É tudo o que você precisa. É da minha graça, não é da aprovação dos outros. E aí Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios essa passagem, esse encontro com Jesus, né? Paulo fala assim: olha, Jesus me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Olha, o poder de Jesus se aperfeiçoa, gente, na nossa fraqueza. Jesus não espera que a gente seja perfeito, Ele sabe que a gente é fraco, mas é justamente na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Aí Paulo vai e diz: é por isso que de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Cristo. Eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco é que sou forte. Olha isso. Quando a gente está fraco, é que Jesus chega junto em nossa vida, nos levanta e a gente se torna forte de espírito. Já viram por esse lado? É isso que a gente vai estudar. É a gente se sentir fraco e dar graças a Deus, porque sabe que Jesus vai atuar naquela fraqueza nossa, naquela fragilidade, e a gente vai se encher do Cristo e vai se tornar mais forte do que nunca. Paulo percebia isso. Muito lindo, é isso que a gente vai estudar. E Paulo caía várias vezes e levantava, e ao longo do tempo ia se reconstruindo. E com muita humildade disse que sabia que todos nós somos vasos de barro. Por que vasos de barro? Porque vaso de barro pode quebrar. Vaso de barro ele é construído com muito amor, com muita dedicação, vai para o forno, endurece um pouquinho para receber o óleo, que simboliza a palavra de Deus, o Evangelho, mas ele pode quebrar, ele é frágil. Então nós somos vasos de barro, somos frágeis. Por quê? Porque o poder verdadeiro, a fortaleza verdadeira, vem de Deus, não de nós. E Deus, em seu poder e sua fortaleza, vai nos transformando cada vez mais em pessoas melhores, mais fortes, mais experientes, mais vividas, até o dia em que nós atingiremos um patamar superior de elevação espiritual. E aí, tem essa frase linda que é: Deus transforma seu passado de erros, de quedas, de fragilidades em um propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? É me tornar uma pessoa melhor. O meu propósito de vida é assimilar o Evangelho e aplicar no meu dia a dia. É para isso que eu estou aqui. É para isso que eu vivo. É para isso que nós estamos reencarnados. Independente dos nossos erros passados, dos nossos desatinos, dos nossos equívocos, Deus transforma tudo isso em um propósito de elevação para o nosso espírito. Foi isso que Deus fez com Paulo. É isso que Deus faz conosco. De modo que Paulo, ao longo de sua caminhada, sofreu, foi apedrejado muitas vezes, chicoteado, preso, abandonado, mas nunca abandonou a sua missão, nunca abandonou o seu propósito de elevação de si próprio e de elevação dos irmãos. De modo que ele chega ao final da sua encarnação lá em Roma e escreve ao seu aprendiz Timóteo: olha, Timóteo, eu combati o bom combate comigo mesmo, contra minhas imperfeições, contra a minha dureza de coração, contra os meus preconceitos.
eu acabei a carreira, eu consegui chegar ao final da encarnação guardando a fé. Eu guardei a fé. E aí ele finaliza de uma forma belíssima, dizendo: viver é Cristo. Aplicando os ensinamentos do Evangelho do Cristo, viver é Cristo. E quando você vive o Cristo, morrer se torna lucro. Porque nós tomamos consciência de que nós somos seres imortais, que não perecemos, que tudo isso aqui é passageiro. E através dessa percepção, Paulo escreve ao longo de sua trajetória cartas primorosas, verdadeiro legado para a humanidade. Tanto é que hoje, em 2022 depois de Cristo, nós estamos estudando elas, para que a gente possa aplicar os ensinamentos em nossa vida. É para isso que estamos aqui, é para isso que nós vamos estudar Paulo e suas cartas. Paulo como um espírito que errou como nós erramos, mas que se reergueu, que combateu o bom combate, que acabou a carreira, que guardou a fé, como todos nós podemos e devemos fazer. É para isso que estamos aqui. Vamos, com auxílio da espiritualidade, do próprio Paulo, de Jesus e de Deus, estudando semana após semana essas cartas grandiosas, que com certeza acrescentarão muito, muito em nosso arcabouço intelecto moral. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem em paz. Que Jesus nos abençoe. Até semana que vem.